Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal do Amor. Eu sou a Mônica, pedagoga e orientadora espiritual. O assunto hoje, pessoal, é polêmico. Conflitos familiares. Quais são os efeitos na sua vida? Vamos lá, né? Eu fiz vários tópicos aqui, eu vou passando para vocês e vou explicando, ok? Estar perdido é estar em sofrimento. Qual é a dor que nos leva a um psicólogo e um terapeuta? Geralmente são traumas de uma separação, luto, traumas não curados, um sonho não realizado e às vezes é tudo isso, um mix de traumas, né? Continuo vendo respostas, continuo ouvindo pessoas, mas por um acaso você já se escutou? Você já fez perguntas para você mesmo? O que está neste lugar mais doendo em mim? O que está nesse lugar mais doendo em mim? Você já se perguntou em sair deste lugar ou é melhor ficar aqui? Porque tem um conforto da alma, mas no quarto escuro. É importante fazer essas perguntas para nós mesmos, né? Para vocês mesmos. E a sua alma, e para sua alma, e não para o mundo. O mundo seria os terceiros. Não adianta ficar esperando o mundo responder você. Exemplo: muda de lugar, muda de profissão, muda de religião, muda o que for melhor para você. Entenderam, pessoal? A nossa vida requer mudança constante. Se eu sou responsável pela queda, eu também sou responsável pelo sofrimento. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Tudo que nós fizemos, tudo que a gente faz, a gente é responsável. Se o culpado sempre for o outro, exemplo, o pai que não deu apoio, a mãe narcisista, o marido que me traiu, a esposa que me sacaneou. E eu vou estar querendo mudar alguém que não quer mudar? Não tem como, né? Não tem como você mudar as pessoas. Não vou nem perder o meu tempo, porque a gente tem que mudar nós mesmos e não os outros, porque ninguém muda ninguém. Você só se muda quando você quer mudar. Por que isso acontece comigo, né? Comigo, com vocês. Às vezes a pessoa não sabe o que fez, mas a maioria sabe sim o que fez.
Como sair disso? Reconhecer a queda e não importa se você foi ou se você foi ou o mundo que derrubou. Reconhece a queda e começa a se levantar. Vocês já ouviram aquela música? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Vocês já ouviram essa música, pessoal? É essa aí, viu? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Para fazer isso, você tem que ter coragem, vocês têm que ter força de vontade, determinação e etc. Não para fazer isso, não fazer mais e que o passado mude. Não lute contra a realidade que já foi dada. Construa recursos e enfrentamento. Não queira que o mar seja calmo e saiba navegar. Vivendo e aprendendo, pessoal. Não espere mais que o passado mude. Não queira resposta simples. A vida é complexa e angustiante. Não queira receita pronta, porque não existe. A vida é constantemente construída de dores, angústias, no recomeçar, no conhecimento das minhas próprias forças, fraquezas e não ter coragem de pedir ajuda. Acontece, né? Às vezes a pessoa tá precisando de ajuda, nem isso a pessoa tem coragem de fazer, né? Olha lá, ó. E tem pessoas que nem coragem de pedir ajuda tem. Fala sério, né? Quer ser visto, mas nem para levantar e nem para levantar. Por quê? Está tão infantilizado e quer que o mundo vê a sua dor e se esquece que também o mundo está com a sua dor diariamente, lutando o seu combate. Aquele negócio, né, pessoal? As pessoas não têm coragem nem de pedir ajuda. Aí quer pedir ajuda para o mundo. Aí esquece que o mundo também está precisando de ajuda. Quantas coisas acontecendo, não é mesmo? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu sou a delícia que eu sou. Você só muda o passado quando você resignifica. Só assim muda, porque você vai para um novo padrão. Só dessa forma. Exemplo, você quer sair com a sua amiga e a sua mãe não deixa. E quando deixa, 10 horas em casa, é mole? Que dureza, pessoal. Aí você fica com raiva, não fala mais com ela. Depois de uns bons anos passados, aí você casa e você tem filhos, aí você vai passar pelo mesmo processo do passado. Aí você entende que o que a sua mãe fez foi amor e carinho. Ou
Medo mesmo de você aprontar e ainda sobrar para ela, ou um ou outro. Isso é resignificar o passado, pessoal. Muitos acham que é ausência de amor. E, na verdade, está se matando de trabalhar para não deixar faltar nada em casa. Olha a situação. Aí a pessoa fala: meus pais não me amaram. Antigamente, os pais tinham muitas dores, mas não tinham recursos, como psicólogo, terapia e etc, né? A terapia deles eram os vícios, como cigarros, bebidas e etc, né? Para suportar os traumas. Vejam bem como é que funcionava as coisas antigamente lá atrás. Era dessa forma que os nossos pais, os nossos avós suportavam os traumas, porque não tinha terapeuta, não existia psicólogo, não tinha nada disso. Hoje em dia, ainda tem isso. E eu vejo também nos adolescentes. Hoje já tem mais recursos, né? A pessoa pode fazer uma terapia, pode fazer um tratamento com um psicólogo. Mas hoje eu vejo muito isso nos adolescentes hoje. Apesar que tem também pais, né, precisando de tratamento, né? Tudo é um caso simples. Existem mais complexos. Muitas vezes, a ausência dos pais era falta de amor e era ao contrário. Eles trabalhavam para não deixar faltar nada em casa. E não era o meu caso. Então, não eles trabalhavam para não deixar faltar nada em casa, os pais. Até hoje acontece isso, né? Os pais estão trabalhando para poder não deixar faltar nada para os filhos. E muitas vezes acontece essa ausência do amor. Porque o pai e a mãe não têm tempo, trabalham e não tem tempo de dar amor para os filhos. E é prioridade, né? É essencial isso. Nem que seja um pouquinho, tem que ter. Como se lê o amor? Se lê de várias formas. Vou contar para vocês aqui a história verídica de um psicólogo. O pai dele era alcoólatra, trabalhava em obra e final de semana chegava em casa bêbado. Batia na esposa, a mãe trancava as 3 crianças no quarto e mesmo assim as crianças assistiam a cena. É a mesma história e 3 situações diferentes. Exemplo: um filho sai igual ao pai, repete o abusador. O segundo, o outro, tem raiva da situação e vai embora. Não suporta o pai e a mãe, ou não suporta a situação em si. Terceiro, eu amo meu pai, mas ele é um doente e um alcoólatra, mas é o meu pai. São 3 situações diferentes e mesmo que tenha raiva, pode voltar e resignificar.
o psicólogo diz: não adianta mudar a geografia externa. Você tem que mudar a geografia interna. Isso é resignificar o passado. Não adianta fugir dos problemas, tem que enfrentar e resolver. Por pior que seja o problema, temos que resolver, seja ele qual for. E é dessa forma que a gente tem que resolver. Mudar a geografia nossa interna e não a externa. Porque ele diz isso. Por que ele diz isso? Porque cachorro onde vai, leva as pulgas. Olha que interessante, eu achei interessante essa frase que ele falou. Por que ele diz tudo isso, né? Porque o cachorro onde vai, ele leva as pulgas. Então, não adianta mudar o externo, você tem que mudar o interno. Porque se você mudar o externo, aonde você for, você vai levar o problema. Se não resolver o problema, você vai levar o problema. Por isso que a limpeza tem que ser interna. Porque aí você limpando dentro de você, você pode ir a qualquer lugar. Você não vai ter mais problema. Porque você resolveu. O problema é interno e não externo. No conhecimento das minhas próprias forças e fraquezas, e não ter coragem de pedir ajuda. E tem pessoas que nem coragem de pedir ajuda têm. Fala sério, né? Quer ser visto, mas nem para levantar, porque está tão infantilizado e quer que o mundo vê a sua dor e se esquece também que o mundo também tem a sua dor. Né, pessoal? Funciona assim, né? Aí temos que tirar as pulgas, temos que tirar as dores e as crianças feridas. Olhar para o passado e tirar o conceito pedagógico dela. Muitas vezes, a dor não é transmitida, é sentida. Isso é o despertar da consciência. Qual é a moral da história verídica que eu acabei de contar aqui? Todo trauma, seja ela qual for, traz aprendizado para a gente, por pior que seja. É assim que Deus nos ensina a educação. É assim que Deus nos dá a educação. Se não vai por amor, você vai pela dor. Deus, ele não une pessoas. Deus une propósitos. Entenderam, pessoal? Então, esse conteúdo aqui dos conflitos familiares, eu vejo assim. Pode ser qual for o seu problema. E por pior que seja ele, seja o que for e o pior que seja, a gente tem que resolver ele, mas é dentro da gente que a gente tem que resolver, não é fora. Porque o exemplo que ele deu do cachorro com pulgas, né? Se você não fizer a limpeza interna, você pode ir aonde for
você vai levar o problema, você vai levar o problema da infância, o trauma lá atrás do passado. Para você ir para qualquer lugar, você tem que fazer a limpeza interna, porque quando você faz a limpeza interna, você não vai levar o problema mais. Por quê? Porque você está curada, você se curou. Por isso que é importante a limpeza interna na gente e não a externa, porque a externa não resolve nada. Tudo que é externo, nada se resolve. Pessoas são terceiros, tudo que é terceirizado não funciona. Tem que ser feito internamente na gente. Quando a gente faz a limpeza interna, aí sim, você limpou, você curou, você tratou. Então, a qualquer lugar que você vai, você não vai levar mais o problema, porque está resolvido. Foi feita a limpeza, você não tem mais aquele trauma. E esse e quantos traumas, né, pessoal, né? Quantos traumas tem? Cada caso é um caso. É alcoólatra, são coisas horríveis que acontecem, né, com as pessoas, né? Então, acontece isso às vezes com os pais, as crianças assistem a cena e dá aquele trauma, né, na criança, né? A criança fica traumatizada com o que os pais fazem. Por isso que eu falo para vocês, nós somos espelho para os nossos filhos. A gente tem que dar exemplo, mas também a gente não pode nem colocar críticas, né? Porque às vezes a pessoa, cada caso é um caso, cada pessoa tem uns problemas, uns mais fáceis, uns mais difíceis, uns mais complicados, e a gente tem que tentar resolver, né? Não é porque você teve um trauma de infância lá atrás, no passado, que você não pode resignificar, né? Curar esse trauma. Então, tudo é possível. E para a gente fazer essa cura, tem que depender da gente. Tem que ser interno, a limpeza interna. Por isso que eu falo para vocês aqui, se conecta com o divino, estuda a espiritualidade, porque Deus é tudo na nossa vida. É só Ele, gente, somente Ele pode nos fazer a limpeza interna. E como é que a gente limpa tudo isso? Estudando a espiritualidade, procurando fazer coisas boas, coisas certas, corretas, procurando seguindo a luz, né? Porque Deus é a luz. Então a gente tem que seguir a luz. Porque problema todos nós temos, uns mais simples, uns mais graves, mas todos nós temos. E quem que já não passou, né? Quantas pessoas passam por isso lá atrás, no passado, com os pais, com os avós. Família, né, gente? Família. Tem aquela frase? Família, família, cachorro, gato, galinha. Família, família. Almoça e janta todo dia, nunca perde essa mania. Família é assim. Então a gente tem, independente do problema, do trauma que aconteceu, que ocorreu, nós temos que fazer essa limpeza interna para que a gente se sente bem, que a gente se cura. Aí a gente pode ir para qualquer lugar, né? Para qualquer lugar que você vá, você não vai mais levar o problema, porque você está curado. Então, não vai mais, não vai ser mais um problema para você. Isso que é a importância da cura, do amor, do aprendizado, porque conflitos familiares todos nós temos, uns a mais, outros a menos, mas todos temos esses conflitos. Então, é dessa forma, né,
Hoje a gente tem recursos para a gente, pode fazer uma terapia, fazer um tratamento psicológico, a gente pode fazer tanta coisa, oração, meditação, quantos conteúdo tem aqui no YouTube, né, que ajuda muita gente, pegando profissionais, pessoas boas, formadas, que sabem o que estão falando, né, porque já tem um estudo, tem experiência de vida. Então, é muito gratificante tudo isso. Hoje tem muito recurso, né? E antigamente não tinha recursos. Os recursos era isso, eram os vícios, né? Às vezes a pessoa bebia para apagar a mágoa, a tristeza, os traumas. Também eles não têm culpa, né? Os pais também não têm culpa, porque eles também foram criados dessa forma, né? A gente não sabe como é que foi também a educação dos avós, né? É tudo uma geração, né? Vai passando, né? São os pais, avós, bisavós. Então, a gente não sabe o que eles passaram lá atrás no passado. Então, antigamente era mais isso, né? Eram os vícios. Eles se caíam nos vícios por causa dos problemas. Hoje, nós temos como fazer um tratamento, né? Porque hoje tem psicólogo, tem terapeuta, tem tudo, né? Agora, antigamente não tinha. Mas tem muitos também que não têm condições de fazer um tratamento, né? Então, pessoal, faz igual eu, pessoal. Entra na internet, procura uns bons profissionais, estudam, ouvem o que eles falam, porque tudo que eles falam, a gente tira o aprendizado pra gente. E isso é bom. Eu já falei para vocês aqui, né? A minha cura foi Deus. O meu psicólogo foi Jesus. Porque eu me curei, porque eu quis fazer essa cura. Eu achei que foi o melhor para mim, porque eu me enraizei em Deus para fazer essa limpeza interna de muitas coisas que eu passei no passado. Muitas coisas ruins eu passei. Então, eu me aprofundei em Deus, me agarrei em Deus. E não solto, gente, por nada e nem por ninguém. Porque Deus, ele é tudo na nossa vida. Se eu tô aqui em pé, inteira, eu devo ao Senhor. Porque não é nem a minha vontade, é a vontade do Criador, é a vontade dele. Então, nós temos as nossas vontades, mas no final das contas, não é nem a nossa vontade, é a vontade de Deus, é a vontade do Criador. E Ele sabe o que faz. Nós, às vezes, nem sabemos o que a gente está fazendo, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele conhece todos os filhos dele. Que coisa, né, gente? Impressionante, né? Isso é lindo, maravilhoso, né? É tudo de bom. Então, não deixe que os problemas, os conflitos familiares destrua você, entendeu? Procura ajuda, não precisa ter vergonha, tem que procurar ajuda. Se tiver alguém para conversar, ótimo. Se não tiver, procura na internet, olha os profissionais que tem, faz um resumo do conteúdo, filtra o que eles estão falando, pega as coisas que são boas para você, o que você achar que não é bom, você solta para o universo. Então, é assim que a gente faz a nossa limpeza, a nossa cura, conectando com Deus, estudando, aprendendo e evoluindo, porque nós todos estamos aqui para evolução. Não importa onde você esteja, não importa o problema que você esteja passando, porque eu sei que tem muitos problemas gravíssimos, tem uns que eu não gosto nem de falar aqui, porque eu já vi muito isso na escola. Então, é complicado, pessoal, é complicado, né? As coisas são difíceis, é o que eu sempre falo aqui.
As coisas são difíceis, mas não é impossível. Então, tudo tem um jeito da gente se curar, de a gente passar por tudo isso, né? Fazer essa limpeza geral, mas é a limpeza interna e não a limpeza externa, porque a limpeza externa não adianta, a gente tem que limpar dentro da gente. Então, fica essa dica para vocês aí hoje, dos conflitos familiares, não desanima, de forma alguma, se apega a Deus, fica firme, forte, tá triste, tá querendo chorar, põe para fora, depois levanta, se agarra em Deus e se cura, porque problema todos nós temos, uns mais simples, uns mais complicados, mas todo mundo tem problema. E a gente tem que se agarrar em Deus para a gente resolver os nossos problemas, para a gente resolver, limpar aqui o mental, que o mental é muito importante, o mental é tudo. Porque se você não tiver uma boa mente, você adoece. Então, o nosso mental é fundamental. A gente tem que ter o equilíbrio de tudo que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente vibra. Então, é importante. A gente tem que ter um equilíbrio, né? E não é da noite pro dia que acontece isso. Você tem que ir fazendo aos poucos, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Quando você vê, você já tá curada, você já tá liberta de tudo quanto foi trauma que você passou lá no passado. E é assim que a gente faz as limpezas de conflitos familiares. Se aprofundando e fazendo a limpeza. Pessoal, fica essa dica para vocês. Se inscreva no canal, deixe um coraçãozinho para mim, compartilhe o vídeo, quantas pessoas precisando, né, de um conselho, de uma dica. Então, é isso. Não pode desanimar, não pode, de forma alguma. O negócio é tocar o barco, vamos embora. Não pode, de forma alguma, porque Deus, Ele nos dá força, nos dá garra, determinação para a gente continuar seguindo em frente. Seja lá qual for o problema, seja lá qual for o trauma que você passou no passado, tudo é possível de curar, de limpar essa sujeirada toda tóxica do passado, tudo tem como resolver. É aquele ditado, todo problema tem uma solução. Se as pessoas falam, não tem solução o meu problema, tem sim, tem solução sim. Tem que se acalmar, pensar que a gente consegue resolver. É assim que funciona, tá bom? Desejo tudo de bom para vocês, fica essa dica aí e até a próxima.